Olá! Quase todo mundo conhece ou pelo menos já ouviu falar do Novo Testamento, né? Aquela coleção de 27 livros que é super importante na nossa história e literatura. Mas o que pouca gente sabe é que por trás dessas páginas existe uma história incrível, cheia de mistérios e de um verdadeiro trabalho de detetive. Então, como foi que esses textos antigos viraram o livro que a gente tem hoje? A pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Como é que esses textos, que foram escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, acabaram juntos formando esse livro? A resposta, olha, não é nada simples. Envolve uma investigação que atravessou séculos. E aqui já começa a parte que surpreende muita gente. Pensa só, de todos os 27 livros do Novo Testamento, não existe mais nenhuma página original, escrita pela mão do próprio autor. Nenhuma. Todas as Bíblias, sem exceção, são baseadas em cópias de cópias de cópias. E isso, claro, nos joga direto no nosso primeiro grande mistério. Se tudo que a gente tem são cópias, como é que os especialistas podem ter alguma certeza do que os textos originais realmente diziam? A resposta está numa área fascinante chamada crítica textual. É um trabalho super minucioso, quase forense, sabe? Nele, os especialistas comparam não dezenas, mas milhares de cópias antigas para achar erros dos copistas, analisar as diferenças e assim ir montando peça por peça a versão mais provável do texto original. Então, que pistas são essas, afinal? Vamos seguir essa trilha de evidências que os escribas da antiguidade deixaram para a gente. Primeiro de tudo, o material. As cópias mais antigas que a gente tem foram escritas em papiro. Ele é feito do caule de uma planta do Egito. O problema é que ele é bem frágil e se desfaz com o tempo, o que explica por que sobraram tão poucos. Bem mais tarde, começaram a usar o pergaminho, feito de pele de animal. Era muito mais caro, claro, mas também era incrivelmente mais resistente, o que ajudou a preservar os textos por muito mais tempo. Agora, olha só que interessante o estilo da escrita. Os manuscritos mais antigos usavam o que a gente chama de escrita maiúscula. Imagina ler um texto inteiro assim, tudo em letras maiúsculas, sem espaço entre as palavras, sem pontuação, sem nada. Isso tornava a vida do copista um verdadeiro desafio e, claro, abriu uma brecha enorme para todo tipo de erro. Para reconstruir o texto com mais segurança, os estudiosos não dependem de uma fonte só. Eles usam o que a gente pode chamar de um tripé de verificação. Primeiro, os milhares de manuscritos em grego. Segundo, as traduções bem antigas para outras línguas, tipo latim. E terceiro, as citações que os líderes da igreja primitiva faziam em suas próprias cartas e sermões. É só cruzando essas três fontes que eles conseguem ter uma visão bem mais clara e confiável do texto original. Bom, agora vamos mergulhar num dos quebra-cabeças mais famosos e debatidos dentro do Novo Testamento: a relação misteriosa entre os evangelhos. O mistério é o seguinte: Mateus, Marcos e Lucas contam a história de Jesus de um jeito muito, mas muito parecido, às vezes com frases inteiras idênticas. Por isso, eles são chamados de sinóticos, que quer dizer algo como ver em conjunto. Já o Evangelho de João, esse é totalmente diferente na estrutura e no conteúdo. Mas por quê? A solução para esse enigma, que hoje é aceita pela grande maioria dos especialistas, é uma teoria bem elegante, conhecida como a hipótese das duas fontes. E essa teoria funciona mais ou menos assim. Passo 1. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Passo 2. Tanto Mateus quanto Lucas, escrevendo separados um do outro, usaram o Evangelho de Marcos como uma espécie de esqueleto para a narrativa deles. Só que eles também usaram uma segunda fonte que se perdeu no tempo, chamada de fonte Q, que era basicamente uma coleção de ditos e ensinamentos de Jesus. Isso explica direitinho por que eles têm tanta coisa em comum com Marcos e também por que eles têm trechos em comum entre si que não aparecem em Marcos. Faz todo sentido, né? Ok, a gente já viu como os textos foram escritos e copiados, mas isso abre outra porta. Com tantos escritos circulando naquela época, como foi que exatamente estes 27 livros foram escolhidos para entrar no Novo Testamento e tantos outros ficaram de fora? A palavra-chave aqui é cânon. Ela vem do grego e significava vara de medir, uma espécie de padrão. Então, o cânon do Novo Testamento nada mais é do que a lista de livros que a igreja, com o tempo, decidiu que seriam o padrão da sua fé e prática. E o ponto mais importante de entender aqui é que essa decisão não foi tomada da noite para o dia. Foi um processo longo, gradual, que levou séculos.
No começo, dezenas de evangelhos, cartas e outros textos circulavam. Aos poucos, os líderes da igreja começaram a debater quais eram os mais autênticos, os mais aceitos. A lista com os 27 livros que a gente conhece hoje só foi proposta formalmente em 367 d.C. por Atanásio de Alexandria. E mesmo assim ainda demorou um tempo para ser aceita por todo mundo. Agora vamos dar um salto de muitos séculos na história, para chegar no momento de virada tecnológica. Uma invenção que mudou para sempre o jeito como o mundo se relacionava com esses textos. Em 1516, o humanista Erasmo de Roterdã usou a recém-inventada prensa de tipos móveis e publicou a primeira edição impressa do Novo Testamento em grego. Foi um momento revolucionário. Pela primeira vez na história, existia um texto padrão que podia ser acessado por estudiosos em vários lugares. Esse texto ficou conhecido como Textus Receptus, ou texto recebido. Só que tem um detalhe muito importante. O texto de Erasmo e o que os estudiosos usam hoje são bem diferentes. Por quê? Porque Erasmo só teve acesso a uns 6 ou 7 manuscritos gregos, e todos eles eram cópias bem tardias. De lá para cá, arqueólogos e historiadores descobriram literalmente milhares de manuscritos, que são séculos mais antigos e, por isso, muito mais confiáveis. É por isso que os especialistas hoje não usam um único manuscrito como base. Eles criam o que chamamos de texto crítico. É como se fosse um texto mosaico, construído pedacinho por pedacinho, usando as melhores e mais antigas evidências de todos os manuscritos que a gente tem. O objetivo é sempre chegar o mais perto possível do que os autores originais escreveram. Resumindo toda essa história, a formação do Novo Testamento não é a de um livro que simplesmente apareceu pronto. É a história de uma biblioteca que foi escrita, copiada, debatida e preservada com muito cuidado ao longo de séculos, num processo incrivelmente dinâmico, complexo e, acima de tudo, humano. E essa história de detetive, olha, não terminou. Manuscritos continuam sendo achados em desertos e mosteiros antigos. Novas tecnologias permitem que a gente leia textos que estavam tão danificados que pareciam perdidos para sempre. Cada nova descoberta é mais uma pecinha nesse quebra-cabeça, que nos leva um pouco mais perto dos escritos originais. E isso nos deixa com uma pergunta fascinante. O que será que as próximas descobertas ainda vão nos revelar sobre esses textos que mudaram o mundo